Agora na Interativa. Se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Se liga, senhoras e senhores, 8 de janeiro de 2022, chegamos até aqui, primeiro Se Liga do ano, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nos 94.9 da Interativa e para todo o Brasil, para todo mundo pelas nossas redes sociais, tanto no facebook.com/Interativa Goiânia, como pelo meu canal no YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV. 2022, convenhamos que já começou com problemas antigos e que muita gente já julgava superados. Só que não, a variante Ômicron segue avançando mundo afora e agora aqui no Brasil nós temos um plus nessa luta contra o vírus, que são as síndromes gripais, que nessa virada de ano agora representaram aí uma grande dificuldade para os profissionais de saúde em todo o país, aqui em Goiás não é diferente. Por isso hoje o Se Liga tem a honra de entrevistar, junto com o nosso time que você já conhece, o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans. Olá, secretário, bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Matheus, a honra é minha ser entrevistado por vocês aí, por esse super time e por você. Muito obrigado mesmo, é um prazer estar com vocês. Obrigado. Vamos dar bom dia então para a nossa bancada. Maria Tereza, hoje, dama de vermelho, bom dia. Estou a dama de vermelho hoje. Bom dia, Matheus, bom dia, Imene, bom dia, TT. Doutor Daniel, eu sou uma espectadora da Globo News. Estou de recesso e eu costumo fazer duas coisas ao mesmo tempo, então minha televisão está sempre ligada. Então eu vou começar lhe dizendo que eu assisti várias entrevistas do senhor, tá certo, na Globo News, e já começo esse programa com toda a simpatia, porque o senhor sempre foi uma pessoa extremamente sereno e firme nas entrevistas, e eu quero dizer que eu já o admiro. Aí, obrigado a Maria Tereza pelo bom dia e agradeci, na verdade, pelo secretário, né? O obrigado não era meu, não. Aliás, Matheus, deixa eu dar um recadinho para você. Eu estou esperando você me ligar desde anteontem, tá? Depois a gente fala disso. Aqui nesse programa, isso que o nosso ouvinte espectador já está acostumado. TT Ribeiro, prima, bom dia. Bom dia, primo, bom dia, ouvintes, que saudade de vocês, estamos de volta, feliz 2022. Secretário Daniel, obrigada pela participação, né, por conversar com a gente. Rimene, meu querido, fiz uma moqueca essa semana, lembrei de você, vou treinar mais uma vez, vou fazer moqueca pra gente. Vamos lá. Eu levo vinho, pode ter certeza. Essa janta do Se Liga tem que sair esse ano, viu? Será que sai, Rimene Amaral? Bom dia para você. Bom dia, Matheus, bom dia, TT, a nossa Spice Girl de hoje, bom dia, MT, a dama de vermelho, que tá maravilhosa. Bom dia, secretário, doutor Daniel. E é o seguinte, essa janta tem que sair de alguma forma, até porque a gente vai começar a passar fome se a gente não agir logo, né? E ensinar a Maria Tereza a tomar um vinho para mandar essa gripe lá para aquele lugar bem longe, pro Caixa-Prego, onde a gente costuma dizer aqui, e que não volte mais. Bom dia para todo mundo, bom dia aos nossos ouvintes e vamos começar. Nosso clima aqui no Se Liga, claro, é sempre de descontração, é sempre com um sorriso no rosto, mas nosso assunto é sério. Secretário Daniel Sorans, o goiano é chegado numa dupla sertaneja, mas a dupla que a gente não queria nesse 2022 era a Florona. O que a gente pode esperar dessa dupla terrível agora que nos surpreende nesse 2022? Matheus, quero iniciar primeiro mandando um super abraço aí para o secretário de Goiás, para o Ismael, meu amigo. Eu tive como consultor da Fiocruz aí no início da pandemia para a Covid-19. E dar meus parabéns aí para o trabalho que eles desempenham aí na Secretaria. É isso, ninguém gostaria de viver o momento que a gente está vivendo hoje. Aumento de casos de gripe, a H3N2 rodando livremente aí pelo país, e agora com o aumento dos casos da variante Ômicron. A gente vai ver nos próximos dias um aumento muito grande da variante Ômicron em todo o Brasil. É uma nova variante, toda vez que entra uma nova variante, a gente tem um aumento muito expressivo do número de casos. Espero que ela seja mais leve mesmo e que ela não cause internações nem casos graves por Covid-19.
Agora, secretário, nós tivemos essa semana, infelizmente, aqui em Goiás, a primeira morte vinda aí por causa da variante Ômicron. Nós vimos também, no decorrer dos últimos dias, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, cancelando o Carnaval do Rio de Janeiro. Em que medida nós devemos nos preocupar com essa nova variante? É exagero dizer que nós retrocedemos, que nós falhamos em algum momento no combate à pandemia e, por isso, essa nova variante encontrou terreno fértil? Não vai ter país do mundo em que a nova variante não vá crescer. A gente já sabia que isso ia acontecer. Quando a Organização Mundial de Saúde definiu a variante Ômicron como uma variante de preocupação, e a gente viu ela se alastrar rapidamente nos Estados Unidos, dos principais países da Europa, na África do Sul, era óbvio que o Brasil não iria ser poupado e que era inevitável a entrada da variante Ômicron aqui. O que a gente precisa fazer? Tem algumas lições de casa a serem feitas. A primeira é aumentar a cobertura da dose de reforço. O Brasil também saiu na frente, alguns estados também saíram na frente na aplicação da dose de reforço. Então, a primeira estratégia para se proteger, para bloquear a entrada desse vírus ou a disseminação rápida desse vírus é a dose de reforço. Então, Matheus, se a gente puder falar que a gente falhou em alguma coisa, a gente falhou em não ter avançado ainda mais na cobertura da dose de reforço no final do ano passado. Então, agora, a gente, felizmente, tem espaço para crescer, tem vacinas disponíveis para vacinar a nossa população. Então, a gente precisa vacinar e vacinar com muita velocidade. A outra coisa é testar as pessoas. A gente precisa ampliar as redes de testagem e ampliar a nossa capacidade de testar. Porque se ela dissemina muito rápido, o único jeito da gente segurar essa disseminação é a gente saber conseguir diferenciar quem está positivo e quem não está. Então, essas duas estratégias elas vão ser fundamentais para a gente nesse próximo período, principalmente nesse mês de janeiro. Vou passar a palavra, então, para a nossa bancada, Rimene, MT, TT, está com vocês. Secretário, a gente vem ouvindo falar muito, a Ômicron ela tem uma forma diferente de atuar, principalmente as faixas etárias. Já li alguns artigos dizendo que ela afeta muito mais a crianças e adolescentes e os casos menos graves em adultos e idosos. Isso se deve à vacinação dos adultos e idosos ou isso se deve a um diferencial dessa variante? Imene, são dois fatores. A gente sabe que, mesmo nas pessoas não vacinadas, a variante Ômicron ela é menos grave, ela causa menos internações e menos óbitos, 11% a menos do que a variante Delta. Agora, nas pessoas vacinadas, as pessoas têm 70% menos chance de terem um caso grave ou irem a óbito se tiverem 2 doses da vacina. Se elas tiverem tomado a 3ª dose da vacina, esse percentual aumenta ainda mais. Então, a principal estratégia para a gente evitar óbito e para evitar a internação é a vacinação, com as 2 doses, para a maioria das pessoas, e para a maioria das pessoas que já puderem ou tiverem aptas para tomarem a dose de reforço, tomar a dose de reforço. É por isso que ela parece que pega gente mais jovem, porque os idosos, as pessoas mais velhas, já tomaram a dose de reforço, já conseguiram se proteger contra essa nova variante. Infelizmente, a gente ainda vê muitas pessoas que não se vacinam, que não se vacinaram. Aqui no Rio de Janeiro, 93% das pessoas que foram internadas e que estão internadas nesse momento são pessoas que não completaram o seu ciclo vacinal. Desse grupo, 42% deles não tomaram nenhuma dose da vacina. É uma loucura a gente pensar que a gente ainda tem gente que não tomou nenhuma dose de vacina já depois de um ano de campanha de vacinação. E mais preocupante ainda é a gente saber que nas próximas semanas o ano letivo começa para crianças e a maioria dessas crianças ainda não se vacinou. Isso preocupa também? Preocupa à medida que o governo não tem ainda sequer um calendário e uma logística bem traçada para começar essa vacinação com essas crianças? Imene, aqui no Rio a gente já publicou o nosso calendário, né? A gente começa a vacinar as crianças no domingo, uma vacinação simbólica no dia 16. A partir do dia 17 a gente começa durante 4 semanas vacinando 2 idades por dia. Vamos vacinar
11 anos, 10 anos e assim por diante. Então, a gente tem um calendário já estabelecido, mas infelizmente o Ministério da Saúde não comprou quantidade suficiente de vacina para o Brasil todo no mês de janeiro. Então, a gente vai ter que distribuir essa vacinação no mês de janeiro e no mês de fevereiro, infelizmente. O ideal era que a gente já tivesse com todas as crianças vacinadas antes do início do ano letivo, né? Essas vacinas que o Rio vai usar para iniciar a vacinação em crianças são doses que já estavam disponíveis para a rede de saúde da cidade ou que foram repassadas pelo Ministério? Matheus, o Ministério recebe as vacinas no dia 10 da Pfizer, esse cronograma, entre o dia 10 e o dia 13. Ele deve repassar as vacinas para os estados no dia 14 e no dia 15 e 16 a gente faz a nossa logística de distribuição para os postos de saúde. Isso vai acontecer no Rio, mas também vai acontecer no Brasil todo simultaneamente. Então, a gente esperava que o Ministério da Saúde apresentasse essa logística mais organizada para todos. Infelizmente, ele não fez isso. A gente teve que caçar informações junto da Pfizer, junto da equipe técnica do Ministério da Saúde, e a gente teve que montar o nosso próprio calendário. Isso aconteceu o tempo todo nessa campanha de vacinação. A gente aqui no Rio lançava os calendários mesmo antes do Ministério comunicar. Eles têm um problema, uma falha de comunicação gravíssima nesse momento, né? Secretário, eu tenho uma questão, o Rimene até fez a introdução em relação ao que preocupa muito, que é a retomada das aulas. Aqui em Goiânia eu trabalho junto à Comissão de Educação da Câmara Municipal, sou servidora, sou pedagoga, trabalho com educação básica, e aí muito me preocupa, porque assim, e a educação pública, né, que a gente sempre luta, né, que seja pública, de qualidade, enfim. E me preocupa muito, porque assim, ao menos aqui, e eu tenho acompanhado o que tem acontecido pelo Brasil, já entrevistas aqui, quanto em São Paulo, enfim, as escolas se prepararam, o máximo delas houve preparação. No segundo semestre, o que nós vimos das escolas que retomaram as aulas? Turmas separadas, ou seja, 50% hoje, 50% amanhã, houve o rodízio. Então, alguns estados, algumas cidades, no fim do ano passado, já começaram a aceitar 100% das crianças, o que não é o caso de Goiânia. Goiânia está previsto que nós tenhamos 100% de crianças, de estudantes nas escolas, já no início desse ano, de acordo com todo o planejamento e o calendário. Mas, no fim do ano passado, a gente não tinha esse cenário da Ômicron. E muito me preocupa porque a gente está de novo correndo contra o tempo. A gente correu contra o tempo no ano passado para vacinar logo os professores, para que as aulas pudessem ser retomadas nesse sistema de rodízio, aumento, uma parte em casa, outra aqui. Muitas crianças não voltaram porque não tinham vacina. Agora, de novo, a gente está correndo contra o tempo para que a gente consiga vacinar essas crianças, porque, de fato, isso não já está claro. Nós vamos ter um problema, uma lacuna muito grande na educação, no repasse, tanto de informações sistematizadas, no convívio, na aprendizagem, que a gente vai demorar para ter para a gente conseguir correr atrás, né? Esse gap está muito grande. O Rimene já fez essa pergunta, mas eu quero saber do senhor, assim, como é que você, não sei se o senhor tem essa informação com o pessoal da secretaria, né? Como é que está a educação, os professores em relação a isso? Aqui, o que eu vejo é que existe apreensão, principalmente em relação aos professores. Até porque a gente sabe que criança, ela tá louca para voltar para a escola. O professor tá louco para voltar. Estão loucos para os filhos voltarem para a escola. A gente quer a vida normal novamente, se dá para ter uma certa normalidade. Mas preocupa. Nós temos professores velhos, sim. Temos professores que cuidam de seus pais. Temos professores que têm filhos deficientes. O que isso pode suscitar para professores, para quem está ali? E detalhe, vou fazer mais um parêntese. Covid, variante Ômicron, é um dos problemas de saúde dentro da escola. O senhor sabe que lá nós temos pé, mão, boca, nós temos a influenza, um monte de outras doenças que se proliferam ali dentro do ambiente escolar. E aí, de novo, correndo contra o tempo, e o alerta, de repente, a orientação que o senhor deixa para quem nos ouve agora, que é um trabalhador, uma servidora, um servidor da educação e as famílias principalmente. Porque não é porque a criança vai voltar para a escola que a gente vai ter uma normalidade
que a gente vai sair zanzando por aí e precisa continuar tomando cuidado. Esse pacto também existe aí? Voltou para a escola, tente ficar em casa o máximo possível? TT, é uma delícia ver você falando, né? O Matheus, queria muito que ela fosse minha professora também. TT, é uma apreensão muito grande para todo mundo, para os professores, para os pais. As crianças brasileiras ficaram muito tempo fora da escola. A gente errou gravemente em manter as crianças tanto tempo fora da escola. E é claro que era um cenário novo, tinha muita apreensão, a gente tinha risco dos professores se contaminarem, mas agora o cenário é um pouco diferente. A gente tem uma variante que, a princípio, é um pouco longe para falar do que vai acontecer no início do ano letivo, mas a princípio é uma variante que causa muito menos casos graves, muito menos internações, e a gente, a princípio, terá as crianças vacinadas com a primeira dose até meados do mês de fevereiro. Então, esse é um planejamento inicial. As escolas precisam ser as últimas a fecharem. De todos os setores da sociedade, o mais essencial é a educação, principalmente a educação básica. Então, aqui no Rio, as escolas já estavam há mais de 2 meses funcionando de maneira plena, com todos os alunos em sala de aula, com todos os professores em sala de aula. Todos os professores obrigatoriamente estavam vacinados e muitos deles já tinham até dose de reforço. A gente espera que a gente comece o ano com todos os nossos professores com dose de reforço e que a gente comece com as nossas crianças vacinadas com pelo menos a primeira dose. Agora, eu defendo que a gente volte com a educação de maneira plena logo no início do ano, se tiver um panorama controlado da disseminação, se tiver os professores todos com dose de reforço e se os alunos estiverem com pelo menos a primeira dose. Acho que isso é o mais prudente e seguro de se fazer. O dano para as crianças que ficaram fora da escola nesse período, o número de crianças que nem voltaram a estudar e que tiveram, de fato, uma evasão escolar imensa nesse período, ele vai ser irreparável. Se a gente não cuidar, pode ser que isso perdure ainda mais. Então, a minha recomendação aqui no Rio para a Secretaria de Educação, nosso secretário de Educação, o Renan Ferreirinha, ele é muito atento também em relação a isso. A gente espera que a gente consiga voltar de maneira plena e com segurança. Mas vamos viver dia a dia, porque não é tão simples assim, né? É verdade. Na prática, a teoria é sempre outra, né, secretário? Mas, MT, você está muito caladinha. Tô com raiva de você, porque eu tô esperando você me ligar desde anteontem. É assim, viu, doutor Daniel? A gente briga o tempo inteiro, Matheus. Mas ele sabe do imenso amor que eu tenho por ele. Mas eu ainda vou falar mais umas 3 vezes sobre isso. Doutor Daniel, eu estou absolutamente espantada. Bom, primeiro eu quero dizer para o senhor que eu não estou gripada, eu estou tendo uma reação à vacina contra a gripe. Eu tive uma outra vez, há um certo tempo que eu tomei a vacina, foi muito pior do que essa vez. E essa vez, por medo dessa mistura aí enorme, eu resolvi tomar a vacina, tenha a reação que tiver. Isso está ligado à pergunta que eu vou fazer ao senhor. Eu estou muito espantada com o número de mães que estão dizendo que não estão se sentindo seguras para vacinar os filhos, porque essa vacina seria experimental, tá certo? E elas não querem vacinar os filhos. Eu queria então que o senhor falasse um pouco tanto da vacina quanto do malefício que essa falta de vacinação pode trazer. Maria Tereza, é compreensível as mães ficarem inseguras, porque tem muita fake news acontecendo. O próprio Ministério da Saúde gerou esse tipo de insegurança, fala do presidente da República anti-vacina, de fato causa espanto e gera muita preocupação. Então a gente está aqui no Rio treinando todos os nossos profissionais de saúde para apresentar um pouco do panorama da vacina da Pfizer em criança para a nossa população.
Essa vacina ela já foi aplicada em mais de 14 milhões de crianças nos principais países do mundo. O Canadá já vacinou 40% das suas crianças, Estados Unidos, todos os países da União Europeia, Austrália, Israel. Então, vários países do mundo já fizeram essa vacinação muito antes de nós. Depois, a gente tem uma série de estudos científicos que foram analisados pelas principais agências reguladoras e mostraram que a vacina da Pfizer é uma vacina muito segura para a criança. E vacinar a criança é fundamental para proteger que a criança fique doente, obviamente, mas também para proteger todos os outros familiares, para proteger os pais, para proteger os avós, para proteger as outras pessoas que estão em convívio com a criança ou para proteger o próprio ambiente escolar. Então, a gente está treinando muito os nossos profissionais para explicar esse benefício da vacinação e a segurança da vacina da Pfizer para a criança. É uma vacina muito segura, é uma vacina de fácil aplicação, uma vacina com muito poucos efeitos adversos. Então, a nossa recomendação é que todos vacinem os seus filhos o quanto antes. Secretário, bancada... Eu fiz essa pergunta. Eu vou te pedir um minutinho, MT, que agora eu preciso fazer o intervalo. Na volta, você já estará com a palavra para a sua pergunta. Isso vai agravar a raiva que ela tá de mim, mas enfim, ossos do ofício. Vai. Meus amigos, o Se Liga faz agora, vem aqui comigo. Se Liga agora precisa fazer um intervalo rapidinho. Dentro de alguns minutos, nós estamos de volta com o nosso programa, que hoje entrevista o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans. Você acompanha, claro, pelos 94.9 da Interativa e também pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Se Liga Interativa com Matheus Filho. Se Liga Interativa com Matheus Filho. É isso aí, Se Liga de volta na sua manhã deste sabadão, dia 8 de janeiro de 2022. Prevejo um ano de sorte, afinal de contas, não errei a data do programa. Hoje a gente entrevista o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, junto com a nossa bancada. E para que eu não apanhe de vara de goiabeira daqui a alguns dias, eu volto com a Maria Tereza e com a pergunta dela. Doutor Daniel, o senhor reparou que ele está fazendo minha caveira, eu não sou... Tá certo? O senhor precisa me conhecer melhor, porque ele sempre faz isso, entendeu? Mas eu não sou assim, não. Doutor Daniel, eu fiz ao senhor essa pergunta, eu não tenho dúvidas a respeito da necessidade de vacinação. Na minha família, todo mundo estava com o braço disponível para qualquer vacina que viesse. Meus netos de 13 e 17 anos se vacinaram, então, com 13 e 17 anos, e nunca houve uma discussão aqui se vai vacinar ou não, tá certo? Então, assim, eu fiz essa pergunta para o senhor porque nós estamos vivendo num país em que o presidente da República, infelizmente, insinua que a Anvisa teria algum interesse, né, escuso, tá certo, para aprovar a vacinação, que é uma coisa completamente inimaginável, e em um país em que houve aquela melancólica, né, audiência agora há poucos dias com o ministro da Saúde e etc e tal. Aquilo causou um constrangimento enorme. Então, eu acho que as pessoas precisam ouvir dos riscos que elas correm se elas não vacinarem os filhos. Por isso eu lhe fiz essa pergunta e eu vou reforçar. Vou perguntar ao senhor se são conhecidos os efeitos colaterais da vacina. Maria Tereza, sim, são conhecidos. Todos os efeitos colaterais são monitorados. Os principais efeitos colaterais da vacina da Pfizer são dor no braço, sensação de mal-estar. Eles são raros de acontecer, mas eles acontecem. Eles são monitorados e a gente não tem registros de efeitos colaterais graves de vacinação em criança. Muito pelo contrário, toda vez que se analisa os dados das vacinas em criança, está se mostrando que eles são ainda mais seguros do que a vacinação para os adultos.
Então, a gente tem bastante segurança para indicar essa vacinação. Eu queria... De quantas crianças já foram vacinadas no mundo? Mais de 14 milhões de crianças vacinadas no mundo com a vacina da Pfizer para criança. Ela é um pouco diferente, ela tem uma diluição um pouco diferente, e por isso também merece um tratamento especial para os profissionais de saúde. Secretário, mas é uma Daniel boa Sorança, amostragem, né? Ele está secretário, está político, afinal de contas é um cargo político, né, secretário? Mas é um médico conceituado, sanitarista. Sim. Eu queria a opinião do médico, secretário. Como é ter que lidar com uma situação desafiadora para o mundo todo, que é essa pandemia, que vai para o seu 3º ano, e ter que lidar com um inimigo para o qual, infelizmente, nós ainda não descobrimos vacina, que é a desinformação. E o pior, a desinformação proposital, aquela que as pessoas criam para tirar proveito, principalmente político. Qual é o sentimento pessoal do médico Daniel Sorança? Matheus, eu queria muito voltar para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu já fui secretário aqui anteriormente, eu fui secretário na época das Olimpíadas. Eu sou funcionário de carreira da Fundação Oswaldo Cruz, estou cedido novamente para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E para mim é um sentimento muito especial de poder estar atuando na pandemia aqui na cidade do Rio como secretário. Foram dias muito tristes e não dá para dizer o quanto foi triste esse ano na minha vida pessoal e também na gestão da Secretaria Municipal. A gente perdeu vários colegas, várias pessoas próximas para a Covid-19, também para outras doenças. A gente fica aqui num sentimento de realização, de poder estar atuando e trabalhando em prol da população, mas também num momento de muita tristeza nessa condução num cenário tão catastrófico que é uma pandemia. Eu acho que todos os profissionais de saúde, todas as pessoas mesmo, sentiram o peso que foi esse ano para toda a nossa sociedade, né? Doutor, a gente aqui em Goiás vive, além da Covid e a gripe que começou a chegar agora também, um pouco mais atrasado do que vocês aí no Rio de Janeiro, São Paulo e na Bahia, mas já temos casos aqui. Mas nós temos casos graves também e que tem aumentado muito, que é o caso da dengue. E é um caso que isso repete-se ano a ano. Ano a ano a gente ouve falar o aumento da dengue, o aumento dos casos, o inchaço dos hospitais e agora aumentando tudo, com tudo junto, a explosão de casos de gripe com Ômicron e mais a dengue, e isso gera praticamente um caos que a gente já poderia não querer que isso acontecesse novamente, mas infelizmente está aí. Falta atenção básica à saúde? É preciso ensinar mais um pouco, principalmente quando a gente fala de dengue, que é um cuidado que todos nós temos que ter em casa. É preciso ensinar a cuidar da nossa casa para termos saúde nas escolas? É preciso chegar nessas pessoas? Como é que faz para a gente tentar acabar com uma coisa que praticamente, se todo mundo fizesse a sua parte, seria tão simples? Eu sou sanitarista, né? Então eu acompanho a evolução da sociedade, das doenças ao longo do tempo, e parece que aqui no Brasil a gente lida com a carga de doença de uma população que vive mais, que tem um sistema de saúde muito melhor do que tinha no passado. Nossa população está envelhecendo mais, então começa a ter outras doenças degenerativas, hipertensão, diabetes e outras doenças mais presentes. Mas a gente ainda convive com doenças do século passado, como dengue, zika e também os casos de gripe. Eu tenho uma boa notícia. Os casos de gripe, muito provavelmente, a partir dessa semana, vão começar a cair numa velocidade muito grande, porque a gripe ela tem uma sazonalidade bastante especial. Ela dura, no máximo, um pico de 3 semanas e ela começa a diminuir. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro também, e a gente acompanha esse gráfico no Brasil todo, então muito provavelmente na próxima semana vocês vão ver muito poucos casos de gripe aí no estado de Goiás, mas vocês vão começar a ver um aumento dos casos de Ômicron de maneira muito expressiva. E esse aumento dos casos de Ômicron vão também inibir aí a disseminação de outros vírus. Então, provavelmente, a gente, nesse início de mês de janeiro,
a gente não vai ter tantos casos de dengue, mas a gente pode se preparar aí no estado de Goiás para ter muitos casos da variante Ômicron. Ela vai se disseminar muito rápido. Então, esse vai ser o nosso panorama epidemiológico para frente. Infelizmente, a gente vai ter que conviver com outras doenças simultaneamente a ela, mas ela vai ocupar o mapa viral aí nessas próximas semanas. Então, todos os epidemiologistas conseguem fazer essa previsão de maneira bem clara. A Ômicron vai entrar no Brasil e vai entrar no Brasil com muita velocidade. Doutora, apesar da gente estar vendo essa explosão de casos da Ômicron por todos os lados, a gente nota também que é claro que mesmo por causa da vacinação, são casos com menos números de mortes. A gente pode dizer que a Ômicron já é uma parte findada do ciclo desse vírus, dessa Covid-19, ou ainda não? Rimene, é muito bom a gente ter esperança e ser otimista. Eu acho que isso pode acontecer sim. Senão a gente não vive, senão a gente vai achar que a vida toda vai ser uma tragédia, vai ser uma catástrofe. Então, a gente quer muito ter essa esperança de que seja o fim desse ciclo, que a Ômicron se dissemine muito rápido, não cause casos graves, não tenham óbitos, mas a gente sabe que a vida nem sempre é tão otimista assim. Então, a gente já teve um óbito pela variante Ômicron, a gente já teve outras variantes sendo identificadas, já tem mais de 1.100 variantes identificadas pelo mundo, isso não é pouca coisa, tem muitas variantes circulando por aí, então é muito cedo para a gente poder falar isso. Eu gosto de pensar sim, que pode ser que seja a última variante, que ela ocupe esse mapa viral de maneira muito rápida e não aumente os nossos casos graves, nem aumente as nossas internações. Mas a gente tem que sempre ter cautela e se preparar. Como é que a gente se prepara? Vacinando muito rápido, fazendo dose de reforço e testando e ampliando a nossa capacidade de testagem de leitos. O estado de Goiás tem que estar atento, porque obviamente fechou alguns leitos, ou converteu alguns leitos de Covid para outras coisas. Pode ser que não utilize esses leitos, mas tem que estar bem atento para, se precisar mobilizar mais leitos para a variante Ômicron, esses leitos estarem na mão e conseguirem ser mobilizados rapidamente. Diga lá, Bom, prima. eu tenho uma pergunta, na verdade, é muito do normal, assim. É interessante o senhor comentar, eu estava lembrando uma vez em sala de aula, os alunos perguntaram assim, poxa tia, mas doença sempre vai ter? E aí a gente fez todo um histórico, uma busca na história, olha, sempre teve, sempre vai ter, mas por outro lado, o nosso corpo também vai se desenvolvendo e a gente tem as medicações, enfim. Gripe, né? A gente está vendo aí Goiânia, o estado de Goiás, mas especificamente Goiânia, nessa semana nós começamos a ter falta de medicamento, como o Tamiflu, por exemplo, né, que é um medicamento muito usado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para o tratamento da gripe. E a gente viu também em noticiários do Brasil todo que, inclusive, os hospitais estão cheios de pessoas com gripe. E aí, no início do nosso papo, falamos da flurona, né? Mas qual é a sugestão do senhor para esse momento? Porque a gripe ela já é sazonal, né? As pessoas elas morrem de gripe. Infelizmente, a gente que geralmente não fala sobre isso. Mas como a gente pode tranquilizar o ouvinte que nos escuta nesse momento, né? Para que, de repente, teve uma gripe, quando é hora, se de repente a gente pode colocar isso, de procurar um atendimento. Né? E até mesmo, né, a gente fala, pô, mas será que eu vou para a emergência? O que está acontecendo? A gente vê um temor muito grande, a própria MT comentou isso um pouquinho mais cedo. Como é que a gente pode orientar o nosso ouvinte que nos acompanha nesse momento dessa gripe, que é comum nessa época do ano, e que sim, está faltando medicamento. Por quê? Porque juntou um monte de coisas, gente. Então, assim, calma, não é o apocalipse, os ETs não estão invadindo o planeta, não é nada disso. São coisas que, infelizmente, convergiram para acontecer, né, nesse momento. Antes fosse, né, aquele meteoro que está, né, enfim, estão dizendo que são os bichos que estão mandando para cá. Beijo para vocês. Então, infelizmente, aconteceu de acontecer, foi redundante, no mesmo momento, mas tem que ter calma. A calma que o senhor pode falar para as pessoas, né? O senhor já comentou em relação à variante, é vacinar, usar máscara, aquela coisa toda. A gripe está abaixando, mas aqui ainda está alto. O
Só que a gente vai esperar, o senhor já deu a fita, já cantou a pedra, que o Omicron está muito aqui. Mas agora o que a gente está passando é gripe. Está pegando geral aqui. Eu sei, TT, e eu sei que eu conheço bem essa curva da gripe. Ela, quando chega, ela ocupa todos os postos de saúde, ocupa tudo. Não era previsível da gente ter gripe agora no período de verão. A gripe é uma doença mais característica do inverno, mas ela veio e assolou o Brasil, a H3N2, ela se dissemina muito rápido também, e ela vai começar a diminuir. Não pode faltar Tamiflu. Tamiflu é essencial para casos graves de gripe. É essencial, não pode faltar. Não pode faltar de jeito nenhum. Quem compra o Tamiflu é o Ministério da Saúde. Esse é um insumo estratégico definido desde 2009 de compra pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério tem que enviar o mais rápido possível o Tamiflu para aí. A gente tem Tamiflu aqui no município do Rio de Janeiro e o Ministério precisa repor esse estoque de Tamiflu. Tamiflu é essencial para os casos de agravamento de gripe. A gripe é uma doença que tem tratamento, um tratamento conhecido e que tem muita evidência científica de que ele reduz internação, de que ele reduz óbitos. Idosos, crianças com menos de 6 anos, pessoas que tenham doenças respiratórias precisam tomar um Tamiflu. Ele é um medicamento essencial. Então, a gente tem que cobrar do Ministério da Saúde aí para que envie rapidamente o medicamento para o estado de Goiás, se estiver faltando realmente. E a gente não pode, em nenhum momento, normalizar essa falta. Mesmo sabendo agora que a gente vai ter uma redução do número de casos de gripe, que a gente vai ter uma enxurrada de casos de Ômicron, que vai ser esse o nosso panorama um pouquinho mais para frente. Então, a gripe ela é prevenível com a utilização de máscara. Às vezes a gente esquece, dá pouca importância, mas utilizar bem a máscara, uma máscara bem acoplada, protege muito, ajuda, principalmente usar ela de maneira inteligente. Quando eu estiver na rua, não tiver ninguém perto de mim, estiver fazendo um esporte, tudo, pode ser um momento que eu esteja mais descontraído, que eu possa tirar a máscara. Mas se eu tiver com mais pessoas à minha volta, é importante eu me proteger. Eu sei que as pessoas foram para as festas no final do ano, muita gente viajando. Aqui o Rio recebeu um monte de gente que estava fora do estado, viajando e voltaram com sintomas respiratórios. Estou bebendo, não usei máscara porque eu estava bebendo e tudo. Você está abrindo uma chance de entrar um caso de Covid ou entrar um caso de gripe na sua família e você ficar doente. Então, a máscara te protege muito. Nesse momento, se você puder evitar exposições desnecessárias, é sempre bom. Eu sei que é muito difícil, porque a gente está há muito tempo isolado, há muito tempo sem convívio, está todo mundo querendo estar próximo, estar junto, se abraçando. É natural, a gente está vivendo esse momento. A gente não pode não querer ser realista, não entender o momento de cada um, não entender. Mas, infelizmente, as doenças respiratórias elas estão com uma disseminação muito intensa nesse período. Então, se proteger um pouquinho, com moderação, é sempre bom. E se você vai conviver com mais gente, usa a máscara. No trabalho, se você puder fazer um home office e tudo, é sempre bom. MT. O senhor já respondeu a minha pergunta, doutor Daniel. Eu estou insistindo hoje na questão da proteção das pessoas. Porque esses dias um amigo meu disse para mim, eu cansei dessa pandemia, eu não quero saber mais disso. E eu fiquei extremamente assustada, né? Eu disse para ele, o problema é que a pandemia não cansou de você, né? Nos cansou de você. Então, assim, eu sei que as pessoas estão... Eu virei a neurótica do álcool, você tem álcool aqui em casa, em tudo quanto é lugar. Eu virei a louca do álcool, sabe? Assim, eu falo com as pessoas com um álcool, um spray na mão. Meu medo, aliás, quando você fica brava assim, é porque quando eu chego na casa dela, ela me dá um banho de álcool, né? Como ela fuma muito, sempre tem um isqueiro por perto. Então eu fico temeroso em relação à minha segurança, entendeu? Matheus, a minha raiva não chega ao ponto de botar fogo em você, tá? Pode parar, tá certo? Por enquanto, doutor Daniel, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Matheus tirou um dia pra acabar comigo. Mas quem conhece sabe que ele é um jornalista super duro, tá? Porque eu já vi ele apertando muita gente aí na imprensa. Doutor Daniel, ele hoje resolveu fazer minha caveira, entendeu? Não tem problema.
Doutor Daniel, ele resolveu fazer minha caveira hoje, nem parece meu amigo de tantos anos, particular, querido, íntimo. Ô, Matheus, vamos conversar sobre isso naquele telefonema que você não vai me dar, tá certo? Então, assim, a minha insistência realmente é nesse ponto. Sabe que é claro que eu tô cansada, doutor Daniel. É claro que eu tô cansada. É óbvio que eu tô cansada. Faz 2 anos que eu não abraço meus netos. Entendeu? É óbvio que eu tô cansada, mas é hora da gente estar cansado. A pergunta é essa. Porque nós somos adultos. Né? Adulto não pode ter reações. A gente precisa ter equilíbrio. E nessa pandemia, é muito difícil você ter equilíbrio quando está todo mundo ficando doente, quando tem pessoas morrendo à sua volta. Mas se você tomou 3 doses da vacina, seus netos não apresentam nenhum tipo de sintoma, você pode começar a voltar a ter convívio com eles. E é importante que você volte, para você não desenvolver uma depressão, não desenvolver outros problemas. É seguro hoje você voltar a ter um certo convívio com a sua família, mesmo que você tenha um certo risco de pegar uma variante que é menos grave ou de pegar a gripe. Ter que equilibrar esses momentos vai ser algo que a gente vai precisar começar a fazer. Como é que a gente equilibra isso? Utilizando encontros em locais abertos, nesses encontros está utilizando máscara. O álcool é super importante, lavar as mãos é super importante. Se a gente tiver alguma comorbidade, tiver um risco muito grande de desenvolver uma forma grave da Covid, vamos testar as pessoas para estarem junto a ti. Então, testa a família antes da reunião. Tem que ir se desenvolvendo maneiras de começar a estar junto. É muito difícil a gente continuar fazendo o que foi feito no início, que é uma pessoa colocava o dedo na cara da outra e falando: você está colocando a minha família em risco, você não se cuida, você não cuida dos outros, você se expõe demais. Então, a gente precisa entender o momento de cada um, ter empatia com as pessoas nos seus momentos. Isso não é muito fácil, eu entendo que as pessoas todas estão em pânico e tem muita preocupação, e tem que ter preocupação mesmo, mas eu acho que, Tereza, a gente vai precisar tentar alcançar esse equilíbrio. Não dá para você ficar tanto tempo longe da sua família. Então, você pode desenvolver alguns mecanismos mais seguros para estar com eles, para encontrar com eles, para poder curtir um pouco os seus netos e poder equilibrar um pouco isso. E eu entendo completamente algumas pessoas que não vão conseguir fazer isso também. Tem pessoas que realmente estão em pânico. Por exemplo, eu estou muito preocupado que a minha mãe começou uma sessão de quimioterapia essa semana. Então, eu estou sem poder encontrar com ela, sem poder estar junto, porque tem uma circulação muito intensa de vírus. Mas antes do Réveillon, antes do Natal, fiquei uma semana mais protegido para poder estar com ela, para poder passar o Natal em casa, para poder passar o Natal em família. A gente fez a festa de Natal num ambiente aberto, num ambiente mais livre. Então, equilibrar essas coisas vai ser fundamental, como qualquer momento na vida. Se apertar, a gente volta a fechar tudo, volta a se preocupar e coisa. Por enquanto, eu não confio minimamente. Eu não confio minimamente nos meus netos, doutor Daniel, porque eles estão com 15 e 18 anos agora, e o esporte nacional deles é beijar na boca. Entendeu? Então eu falo: vocês querem. Que bom. Mas assim, nada de chegar perto também da pode avó. ser, não é só dessa idade. Pode ser, Matheus, mas eu não sou sua avó, certo? Mas enfim, em resumo, eles mesmos, eles moram em São Paulo e vêm, né, para ir embora agora. Ficam na minha casa, inclusive, tudo bem. Mas eles mesmos dizem: vó, a gente beija muito na boca, é melhor a gente não chegar perto de você, tá certo? Então, estamos respeitando. Bancada. Mais ou menos. Às vezes dar um beijo na avó é muito melhor do que dar um beijo na boca, tá? Doutor Daniel, não estou acreditando muito nessa idade, a maioria não, viu? das vezes é muito melhor. Principalmente quem já não tem mais a sua avó consigo, sabe o quanto faz falta dar aquele beijinho, aquele abraço na avó. Então, equilíbrio para eles também, né, Tereza? Exatamente. Mas eu quero que eles vivam a vida deles, eu não quero que eles tenham esse tipo de... A gente tem conversas longas, abraço apertado, suspiro dobrado, amor sem fim, mas a gente está evitando esse contato. Até eles mesmos dizem para mim, eles são absolutamente conscientes, sabe? Eles mesmos dizem: vó, a gente está beijando na boca doidado, então a gente não sabe como é que tá,
e vamos ficar nessa. Mas eles vêm, ficam aqui em casa, a gente conversa, tá uma delícia, tá tudo Estou bem. um pouco envergonhado dos amigos com essa sua fala, mas Uma avó que expõe essas coisas no rádio. Se liga agora, faz mais um rápido e último intervalo, não antes, claro, de desejar melhoras aí para sua mãe, secretário, que esse tratamento seja rápido, breve e efetivo, para que bons momentos venham pela frente. Aqui comigo agora, já, o Se Liga está de volta. Se liga! Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga! Interativa com Matheus Ribeiro. É isso aí, senhoras e senhores, sabadão, dia 8 de janeiro, o primeiro Se Liga de 2022. O primeiro Se Liga desse ano que já começou. Aqui a gente está acostumado a dizer que o ano só começa depois do carnaval, né? Mas, pelo ritmo, pelo andar da carruagem, nosso carnaval de 2022 também está seriamente comprometido. Hoje a gente bate um papo com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, cidade, né, secretário, que o prefeito Eduardo Paes tomou a decisão de cancelar já o carnaval de 2022. Nós vimos aí o esforço e a articulação da prefeitura para tentar realizar o carnaval, mas houve um consenso de que não era seguro, de que não era possível ter o carnaval esse ano. Como foi essa decisão? Matheus, é uma decisão muito difícil para a cidade, né? O carnaval é muito importante para o Rio de Janeiro, ele é muito importante para a economia, mas também ele é muito importante para a saúde mental de muitos cariocas, as pessoas que vivem essa festa e gostam muito do carnaval. Mas, infelizmente, a gente tem uma nova variante, que é a variante Ômicron, que começou a se disseminar muito rápido aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como já era de se esperar, ela já se comportou assim no mundo todo. E não era possível a gente manter a programação do carnaval de rua, dos blocos de rua. A gente está tentando ver opções de realizar a festa com protocolos de segurança, com áreas de testagem, áreas onde a gente possa controlar que todas as pessoas estão vacinadas, mas ainda é cedo para a gente verificar como serão esses protocolos. Primeiro, a gente tem que ver como a variante Ômicron vai se comportar na nossa população. Se essa variante, de fato, vai causar aumento de número de casos, coisa que a gente já está vendo que está acontecendo, e se ela, de fato, é uma variante que não vai causar casos graves e que não vai provocar um número maior de internações. Então, essa análise está sendo feita junto com outra análise que depende da nossa população, que tem uma dependência direta da nossa população, que é o quanto da população carioca já vai ter tomado a dose de reforço no carnaval. Hoje a gente tem 30% dos cariocas vacinados com dose de reforço e a gente espera estar com mais de 50% dos cariocas vacinados com a segunda dose até o início do carnaval. Então, todas essas variáveis estão sendo analisadas pelo nosso comitê científico, pela a nossa equipe de epidemiologistas, para que a gente possa traçar qual vai ser o panorama, de fato, do carnaval na cidade. A gente já teve que cancelar o carnaval de rua, e a gente agora está em análise em relação ao carnaval na Marquês de Sapucaí e também ao carnaval nos espaços fechados. É ainda um desafio acompanhar a dinâmica da pandemia para poder tomar decisão. E a gente precisa de um pouco mais de tempo para verificar como essa variante se comporta, né? Mas considerando o cenário atual, secretário, seria possível realizar o desfile das escolas de samba controlando o público, checando vacinação? Haveria viabilidade para isso hoje, 8 de janeiro? Tem viabilidade para isso, Matheus. Se a Ômicron for uma variante que cause somente casos leves, que não aumente a nossa pressão na rede assistencial para a internação e não aumente o óbito, fica fácil da gente fazer isso. Se a Ômicron causar um aumento de casos graves e de óbitos de maneira expressiva, é impossível a gente pensar em um cenário de festa. Então, a gente tem que ter equilíbrio, entender como é que isso vai se comportar para poder tomar decisão. Se, de fato, acontecer o que está acontecendo nesse momento,
aumento somente de casos leves, o cenário é bem diferente e é muito mais favorável, né? Rimene. Me preocupa muito quando a gente fala em carnaval, principalmente por esses dois lados, né? O carnaval é praticamente a base que move o Rio de Janeiro, não só economicamente, mas também, como o senhor mesmo disse, a parte psicológica das pessoas que lidam com o carnaval, que trabalham com o carnaval, o Rio de Janeiro respira carnaval. Mas ainda existe, para mim, uma grande preocupação de imaginar que os blocos de rua, tá certo, foram proibidos porque eles estão, acho que um contato maior, mas para mim não se diferencia muito do carnaval na Sapucaí, que também é uma aglomeração e é uma aglomeração grande, onde as pessoas cantam e cantam alto, e isso tem uma reverberação de som e de perdigotos para todos os lados, que como é a maior forma de contágio da doença. Agora, caso aconteça o carnaval da Sapucaí acontecer, do desfile das escolas de samba acontecer, exigir um passaporte vacinal, como é que será a fiscalização da saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro? Rimene, é isso, né? Não tem como ter carnaval sem ter perdigoto, sem ter beijo na boca, sem ter abraço. A essência do carioca é isso, né? Os cariocas não tem nada mais anti-carioca do que a Covid, né? Então não dá para a gente pensar num carnaval onde a gente não tem intenso contato. A gente fez isso aqui em alguns momentos na cidade. O Maracanã é um grande exemplo disso. A gente liberou o Maracanã com todas as pessoas testadas e vacinadas. A gente montou um super sistema de controle no Maracanã, onde todas as pessoas para entrar no estádio tinham teste para Covid-19, tinham que apresentar a sua caderneta de vacina completa. E a gente monitorou essas pessoas que entraram no estádio. Foram 34 mil pessoas num único dia. Essas pessoas foram acompanhadas ao longo de alguns meses depois para verificar se elas desenvolveram Covid naquele contato ou não. E a gente viu que eventos testes, eventos com testagem, são muito seguros. Tem um grau de segurança extremamente alto. Em 34 mil pessoas, tiveram 4 pessoas que desenvolveram Covid depois, 15 dias após o evento. E mesmo assim, as pessoas não tinham relação de contaminação dentro do Maracanã. Então, a gente conseguiu montar ambientes livres de Covid e ambiente seguro. A Marquês de Sapucaí é um ambiente super controlado, né? Você só entra lá com credencial, com ingresso, com coisa, ela é toda fechada, toda tapumada. Seria possível fazer esse controle. Agora, a necessidade desse controle e o quanto esse controle vai precisar ser feito, vai depender dessas 3 variáveis que eu te falei. Aumento de caso, aumento de internação e percentual de cobertura de vacina com dose de reforço. A gente está analisando esses números ao longo dessa semana, a gente quer de fato entender se vai ser isso mesmo, é o que parece. A gente está atendendo muitos casos da variante Ômicron, muitos casos mesmo. Tem um único polo de atendimento hoje, fez 1.800 atendimentos, um único local de casos positivos para a Covid-19, mas nenhum caso desses precisou de internação ou precisou ser removido para uma unidade hospitalar. Se for isso, é um cenário muito mais tranquilo, apesar de ser muito ruim, ter as pessoas doentes e tudo. Se for um cenário onde a gente percebe um aumento de número de casos, um aumento de número de casos graves e internações, o cenário muda completamente, porque não dá para a gente lidar com uma doença que vai gerar morte, que vai gerar óbito, que vai gerar sequelas mais graves. Então, a gente precisa dessa semana de mais uns 10 dias para poder analisar esses dados, para poder, de fato, ter uma posição mais precisa. A vantagem pelo que dos você está estados da dizendo, região centro-oeste é que vocês vão poder ver o que aconteceu nos outros estados, e a vantagem também de estar no hemisfério sul, a gente pode ver o que acontece na Europa, o que acontece na África do Sul, e a África do Sul é um bom exemplo para nós. Então, a África do Sul teve um pico de variante Ômicron sem ter um pico de óbito, sem ter um pico de internação. Vamos assistir e acompanhar de perto esses casos para poder tomar decisão. Djokovic, então, não entraria na Marquês de Sapucaí, né? Não vai ter jeito, né? Carnaval sem O perdigoto, Djokovic sem não beijo na entraria boca. lá, né, doutor?
Hã? O jogador lá de... O Djokovic não entraria na Marquês de Sapucaí. Não, não vai, nem chega perto. Secretário, em relação ao apagão que a gente viu do ataque hacker do Ministério da Saúde, eu só quero fazer perguntar para o senhor essa questão, porque o senhor fala desde o início os estudos, os dados, nós estamos monitorando, nós estamos observando. A gente percebe que as secretarias, é claro que se a gente for olhar a política do SUS, a lei do SUS, ela dá a ideia da lei do SUS é não centralizar, mas dividir para conquistar, digamos assim. Mas a gente precisa, pelo menos, de um Ministério da Saúde que seja bacana, que esteja ali organizando, conversando. Isso a gente não consegue ver. Mas eu percebo muito que as secretarias, né, as secretarias municipais e estaduais de saúde, têm feito as suas observações e os seus estudos. O senhor percebe que isso tem fortalecido sistemas de saúde? O senhor comenta muito da cidade do Rio de Janeiro. E posso dizer que aqui, por Goiânia, pelo estado e pelos municípios, a gente percebe que as secretarias têm se virado nos 30. Não seria o ideal, mas eu acredito que pode até sair melhor. O senhor acredita nisso também? TT, a gente sempre vai defender um SUS único para o país todo e um sistema de saúde cada vez mais forte para o país todo. É assim que a gente fortalece a nossa compra. Quando eu estou negociando o Tamiflu pelo Ministério da Saúde ou as vacinas pelo Ministério da Saúde, eu estou aumentando o poder de compra do Estado brasileiro, eu estou deixando a distribuição dos nossos recursos de maneira mais igual, de acordo com a necessidade de cada região do país. Isso é super importante. Infelizmente, o Ministério da Saúde perdeu essa capacidade de coordenar. É a primeira epidemia em que o Ministério da Saúde não é protagonista. Isso é muito ruim. A gente não esperava que isso acontecesse nesse momento. Eu não gosto muito de criticar um governo X ou um governo Y, mas a gente tem problemas no Ministério da Saúde gravíssimos. Os técnicos de saúde não estão ocupando as principais posições dentro do Ministério e as decisões estão chegando de maneira muito atrasada para a população. É inadmissível a gente ver um apagão de dados no Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro faz sistemas paralelos, eu tenho base de dados paralelas, igual a maioria das capitais do país, aos sistemas de saúde oficiais do Ministério. Só que isso é ruim, isso enfraquece o sistema, impede que o estado de Goiás, por exemplo, ou Goiânia, possa estar olhando os dados da capital do Rio, ou olhando os dados do estado do Rio de Janeiro, para poder verificar como é que isso está se comportando aqui, tentar predizer um pouco de como é que vai se comportar aí algumas semanas depois. Infelizmente, a gente perdeu essa função de coordenação e os municípios têm se virado com sistemas de informação paralelo. Isso fica mais caro, divide o potencial da gente estar melhorando desenvolvendo os sistemas nacionais. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade e a gente espera que o Ministério da Saúde acorde e entenda a importância de coordenar, de comandar, de fato tomar decisão para ajudar os municípios e estados, né? E de identificar, né, aquilo que não pode ser contaminado por posicionamentos ideológicos, por visões pessoais ou de grupos políticos, que é a vida dos brasileiros, né? Secretário Daniel Sorans, muito obrigado por participar do nosso programa, por responder aos nossos questionamentos, por conversar com as pessoas de Goiás e, sobretudo, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí na cidade do Rio de Janeiro. Matheus, eu agradeço você, Tereza, TT, Rimene. Matheus, sou seu fã, é um prazer estar aqui e conte sempre comigo aí, estou sempre à disposição. Doutor Daniel, o senhor confirmou completamente a simpatia que eu tinha pelo senhor, tá certo? Completamente. Tá? E nós vamos conversar um dia, o senhor vai ver que eu não sou a pessoa que o Matheus tenta pintar, tá? Bancada, MT. Que bom ter você. Bom dia para você, bom fim de semana. MT, TT, Rimene, hora do tchau. Beijo, meu amor, tô esperando, tô aqui, tá? Doutor Daniel, tá? Rimene, beijinho, TT, muqueca. Beijo. Tereza, não vejo a hora de treinar acabar mais essa muqueca. pandemia para poder te conhecer e te dar um grande abraço. Beijo, gente. Eu vou adorar, Daniel. Gente, um abraço.
Abraço para todo mundo, ótimo final de semana e vou ali abrir um vinho porque ninguém é de ferro. Ó, nós estamos combinando Bebe a leite. agenda do Se Liga, a TT vai fazer uma moqueca, tem um vinho, Maria Tereza não sei o que ela vai levar não pode ser Abacaxi. Sorvete. abacaxi. Picolé. Abacaxi. Pronto, Abacaxi. combinado Abacaxi. então o secretário já está convidado para a nossa janta. Meus amigos, minhas Pode amigas, é assim com essa nossa balbúrdia bem-humorada que a gente encerra o primeiro Se Liga de 2022. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Tchau, obrigado. Se liga, interativa.